Então, pessoal, nós falamos sobre as relações métricas, certo? E agora vamos fazer dois exemplos e dois exercícios, tá joia? O primeiro exemplo é o seguinte: qual a medida da diagonal de um quadrado de lado L? Tá? Para a gente lembrar, o quadrado ele é um polígono regular, todos os lados são iguais, todos os ângulos têm a mesma medida, tá? Então, vamos escrever L aqui nos lados, que todos têm a mesma medida, certo? E aí o que ele quer saber? A medida da diagonal, certo? Que é essa daqui, tá joia? Então, por exemplo, a minha diagonal eu vou chamar de D, por exemplo, vou chamar ela de D aqui, certo? E o que a gente vai fazer? Se a gente observar, por exemplo, essa metade inferior aqui, a gente vai perceber que é um triângulo retângulo, certo? Que a gente tem hipotenusa igual a D e os catetos valem L, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então nossa hipotenusa ao quadrado, que no caso é o D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? D ao quadrado, como os termos são iguais, vai ser 2L ao quadrado, perfeito? E agora, esse expoente vai passar para o outro lado da igualdade como raiz. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de 2L ao quadrado, certo? Aqui eu vou fazer da maneira mais detalhada para ficar bem visual. Quando a gente tem termos multiplicando dentro da raiz, a gente pode dividir em duas raízes, certo? Então a gente pode dividir dessa maneira. Por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado, certo? Raiz de 2 não é um número exato, então a gente pode deixar em razão de raiz de 2 mesmo. E aqui, raiz de L ao quadrado, a gente vai cortar a raiz com o quadrado, certo? A raiz corta com o quadrado. E a gente vai ter que o valor da diagonal é igual a quê? A L raiz de 2, certo? Então, por exemplo, se o quadrado tiver lado 5, a diagonal vale 5 raiz de 2, certo? Isso aqui sempre, tá, gente? Sempre. E uma observação importante é a seguinte, que se a gente observar, esse triângulo, ele é isósceles, certo? Então, essa fórmula aqui para diagonal, ela serve para triângulo isósceles também. Então, por exemplo, quando a gente tem catetos de mesmo tamanho, a diagonal vai ser L raiz de 2. Tá joia? A gente tem, se esse aqui for, por exemplo, 8 e aqui 8, a diagonal do triângulo isósceles vai ser 8 raiz de 2. Certo? O segundo exemplo é o seguinte. Qual a medida da altura de um triângulo equilátero que tem lado igual a L? Se a gente lembrar, o triângulo equilátero ele é um polígono regular, certo? Porque todos os lados dele são iguais e todos os ângulos têm a mesma medida. Nesse caso, 60 graus. E o que a gente quer saber? A medida da altura, que é essa que está traçada de vermelho, certo? E se a gente, já que a gente já sabe, a altura ela intercepta a base fazendo 90 graus, tá? Então, por exemplo, o que a gente tem do lado direito? Um triângulo retângulo. E do lado esquerdo a gente tem outro triângulo retângulo. Então a gente pode usar um desses triângulos para achar o valor da altura, tá? Que eu vou chamar, por exemplo, de H. Quanto que vale esse lado aqui? Vale L, certo? E esse lado aqui? Esse lado vai valer L sobre 2, tá? Porque o que acontece? No triângulo equilátero, a altura divide a base em 2. Tanto é que eu mostrei para vocês que todos os pontos notáveis do triângulo equilátero são coincidentes, certo? Então, aqui a gente vai fazer teorema de Pitágoras também. Só que a diferença é o seguinte, agora o que a gente quer achar não é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. A gente quer achar um dos catetos, tá? Mas a fórmula funciona do mesmo jeito. Só que agora vai ser o seguinte, L ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais, vou entre parênteses aqui, L sobre 2 ao quadrado, certo? E aí, como eu quero achar o H, eu vou isolar o H, certo? Então vai ficar L ao quadrado menos. Aqui eu vou fazer a continha, vai ficar L ao quadrado sobre 4, certo? Porque 2 ao quadrado é 4, vai ser igual a H ao quadrado. Perfeito?
Aí aqui a gente tem que fazer o MMC, né? Mas fazendo a maneira mais fácil, aqui como é 1, eu posso escrever isso como 4 sobre 4, certo? Porque 4 dividido por 4 é 1, então é a mesma coisa. Então vai ficar 4 menos 1, 3. 3L ao quadrado dividido por 4. E isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a H ao quadrado, tá? Então agora a gente vai tirar a raiz, tá? Tiramos expoente, viramos raiz. E a gente vai ter a raiz de quê? De 3L ao quadrado sobre 4, tá? Fazendo da maneira mais simplificada, direto, vai ser L, que o L quadrado vai sair. Raiz de 3 a gente vai manter, porque a raiz de 3 não é exata, dividido por 2, tá? Porque a raiz de 4 é 2. E essa vai ser a altura de um triângulo equilátero. Essa fórmula aqui ela vai ser muito importante quando a gente estiver falando de área, tá? Porque o Enem ele gosta muito de triângulo equilátero. Praticamente todo ano cai uma questão de triângulo equilátero no Enem, tá? Então é importante a gente ter essa fórmula em mão para conseguir economizar tempo, beleza? Agora fazendo o primeiro exercício do Enem, que é do Enem do ano passado, de 2019. Eu vou ler a questão para vocês. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, ore de dobrar e kami de papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então aqui a gente tem a figura, certo? Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então vamos lá, o que ele quer? Ele quer a medida desse segmento aqui, certo? Então esse segmento aqui, eu vou chamar ele de X. Tá joia? E o que acontece? Antes da gente dobrar o papel, como que o papel era? Ele era retangular, certo? Ele era dessa maneira. Perfeito? E quanto que vale esse lado aqui? Esse lado é igual a esse, certo? Que vale 12 centímetros, tá? Mas esse lado aqui a gente ainda não sabe, tá? Só que a gente sabe que o comprimento total do papel aqui é 18 centímetros. Vocês concordam comigo? Que é o mesmo que aqui em cima. Se aqui a gente já tem 12, aqui vai faltar quanto? Vai faltar 6. Só apagar aqui. Vai faltar 6 para completar os 18. Certo? Então aqui a gente tem um triângulo retângulo também. Ó. Tem um ângulo reto. A gente tem um cateto é 12, outro cateto é 6. E o que a gente quer achar é a hipotenusa, que vale x. Tá joia? A gente poderia colocar os valores nesse outro triângulo retângulo aqui também. Ó. Aqui valeria 12, aqui 6. E aqui também daria o teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. X ao quadrado, certo? É igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? E isso vai ser igual a 12 ao quadrado, 144, certo? E 6 ao quadrado, 36. Então, x ao quadrado vai ser igual a 180. Tá joia? Então, agora a gente precisa tirar a raiz de 180, tá? E aí, por exemplo, cada um gosta de fazer essa conta de uma maneira, tá? Por exemplo, eu vou por tentativa, tá? Eu vejo que, por exemplo, eu posso fazer 180 como 90 vezes 2, mas eu não sei a raiz de nenhum dos dois, tá? 45 vezes 4 dá 180 também, é uma boa alternativa. Mas a melhor, eu acredito, seja 36 vezes 5, tá? Porque quando a gente usa 36 vezes 5, vou mostrar para vocês. Raiz, ó, x é igual a raiz de 36 vezes 5, tá? Aí a gente pode dividir isso aqui, certo? É igual. Aí a raiz de 36 vai ser 6 vezes raiz de 5.
centímetros. Certo? Então a resposta é 6 raiz de 5. Mas, por exemplo, você podia utilizar esse aqui, ó, 45 vezes 4, aí a raiz de 4 é 2, e o 45 você fazia uma nova multiplicação, que seria 9 vezes 5, por exemplo. Aí a raiz de 9 é 3. Tá joia? Mas a resposta aqui, ó, letra D. Vocês observaram, era só a aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, assim, não é uma questão considerada difícil no Enem. Beleza? A segunda questão foi do Enem de 2018, para provar para vocês que todo ano cai Teorema de Pitágoras, tá? Então, vocês usam o Teorema de Pitágoras em matemática, em física, tá joia? Eu vou ler a questão para vocês. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles. Ó, que já tem uma informação importante. Como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Então, se a gente olhar a figura, o menor triângulo que a gente tem aqui é esse aqui, certo? Então, os catetos desse aqui valem 2 centímetros. Foi o que ela falou. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em quadrado cuja medida de lado em centímetro é. Então, o que está querendo saber? O valor do lado. Tá joia? Para ficar mais fácil a gente fazer, eu vou pegar só a imagem. A gente faz a imagem e depois a gente volta na resposta. Tá joia? Então, por exemplo, a gente sabe que esses lados aqui valem 2. Certo? Beleza? Então, por exemplo, se a gente quiser achar essa hipotenusa aqui, basta a gente usar aquela fórmula que a gente viu no começo, certo? Eu vou pôr como H aqui, vai ser igual a L raiz de 2, certo? Que vai ser igual a 2 raiz de 2. Então, esses dois que estão de azul, vale 2 raiz de 2, certo? Deixa eu fazer bonitinho aqui. Aqui. Beleza. Então agora a gente sabe o valor desse aqui, que é 2 raiz de 2. Tá? E o que a gente vai achar agora? A gente vai achar o próximo lado desse triângulo, que é a gente fazer novamente o Teorema de Pitágoras. E como que a gente acha isso? Usando a fórmula de novo. Que vou chamar isso aqui de H2. H2 é igual a L raiz de 2, da mesma maneira. Porque os triângulos são isósceles, ela falou isso no exercício. O L nosso agora, que é o azul, ele é 2 raiz de 2. Então é 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Certo? Então, por exemplo, agora a gente sabe que o valor do lado desse triângulo aqui vale 4. Certo? E aí, vamos achar a nossa próxima hipotenusa. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar o amarelo. Tá? Então, a gente agora vai achar essa hipotenusa aqui. E como que a gente vai fazer isso? Teorema de Pitágoras de novo. Só que a gente já tem a fórmula quando o triângulo é isósceles, certo? Então, o nosso H3, nossa hipotenusa 3, vai ser L raiz de 2. Da mesma maneira. Vai ser igual a 4 raiz de 2. Certo? E esse 4 raiz de 2 está presente aqui também. Certo? E aqui a gente tem mais um triângulo retângulo isósceles. Então agora a gente vai achar a nossa próxima, deixa eu ver com qual cor, roxo, a nossa próxima hipotenusa, que vai ser essa aqui, ó. Certo? E como que a gente vai achar ela? Teorema de Pitágoras. Só que a gente já tem a fórmula, que é L raiz de 2. Lembrando que essa fórmula só serve para quando o triângulo for isósceles. Tá joia? O L nosso aqui já é 4 raiz de 2, certo? Vezes o raiz de 2 da nossa formulazinha aqui. Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então vai ser 4 vezes 2, que vai ser 8, certo? E se a gente observar, o que vai acontecer? Essa medida é igual a essa, porque o triângulo é isósceles. Opa, ficou errado aqui.
Borracha. Os lados aqui são iguais, porque são os triângulos isósceles, certo? E isso aqui vale 8. Só que se a gente observar, a gente já consegue encontrar o lado aqui, certo? Porque aqui a gente já tem o 2, aqui o 4, aqui o 8. Então basta a gente somar esses três valores que a gente vai chegar no resultado. 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Então a resposta seria 14 centímetros, certo? Então agora eu vou voltar lá, só para ver se tem essa resposta. Tá aqui, ó. Alternativa letra A. Certo? Então, gente, os exercícios de Teorema de Pitágoras não são tão difíceis, tá? Eu vou soltar a lista de exercícios para vocês, que vai estar na descrição. Mas vocês vão ver que, assim, não são exercícios difíceis, são mais exercícios, assim, de aplicação de fórmula, tá joia? Estudem bastante, tá? Acredito que semana que vem a gente consegue terminar essa primeira parte do assunto para a gente começar a entrar em áreas, que aí é onde que o bicho começa a pegar. Então é muito importante que a gente tenha todos esses conceitos, todo esse conteúdo que eu passei para vocês até agora, para que a gente consiga ter uma boa continuação do assunto, beleza? Então, boa semana para vocês, até semana que vem.